Qual é a diferença entre um serviço e um produto? Mas o problema dos Ou não serviços vês- é que não são vês dessa altamente forma? viciantes. Pois. São como a heroína. Pá, depois de uma pessoa se meter naquilo, não quer outra coisa. Tu, quando tens uma conferência, obviamente, isso aconteceu com casos famosos, como o Web Summit e outros que nós conhecemos, não é? Tens ali uma certa inércia para fazer no mesmo sítio, ou na mesma zona onde tu conheces, não é? No bairro. Mas tu podes sair se tiveres ofertas particularmente interessantes para sair, não é? Portanto, tentem não ter acidentes em imóveis do Estado, porque podem ter enfim, o sabor de perceber que aquilo nem sequer tem seguro. Se tu fores uma empresa minimamente madura, que não tem uma atitude psicopática com os seus colaboradores, não vais fazer nada com... Este episódio é patrocinado pela FrameDrop.ai. A FrameDrop transforma os vossos vídeos longos em clipes virais utilizando AI. Experimentem agora, copiem o link deste episódio e colhem no link que está na descrição ou a aparecer aqui. É gratuito. Bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales. Não costumamos fazer isto, mas se nos estiverem a ouvir e têm gostado dos episódios até agora, subscrevam e partilhem com a malta, que é para ver se estes números aumentam um bocadinho. Hoje temos connosco o André Marquet, que é CEO e founder da Productized, pelo menos o teu cargo atual, que já tens aí uma carreira com muita coisa, e se calhar assim para começar a conversa o que nós tínhamos de perguntar era qual é a diferença entre um serviço e um produto? Boa. Pá, acho que alguém descreveu um serviço, tu não podes deixar cair em cima do pé e não te alejas, não é? Um produto à partida, isso pode acontecer, sobretudo se for um produto físico. Mas a diferença está-se a esbater cada vez mais. No final do dia, eu acho que a principal diferença tem a ver com a escalabilidade e com as economias de escala. Ou seja, um produto, por definição, vai ter economias de escala e, portanto, tu tens interesse em escalar e vais ganhar tanto mais dinheiro quanto maior o número de pessoas, é de forma mais ou menos curva mais ou menos exponencial, ou poderá aproximar-se disso. Enquanto num serviço, essa curva é essencialmente linear, ou seja, se tiveres um podcast por dia, fazes um podcast por dia, pá, no máximo fazes 3 podcasts por dia e tens que arrumar as botas, não é? Não consegues fazer mais do que 3 podcasts por dia, estás limitado pelo número de horas do dia e tal, e o número de pessoas que consegues contratar, e mesmo quando contratas pessoas estás muito limitado por quem consegues contratar, e no final do dia ainda não te consegues substituir a ti próprio. Portanto, nos serviços têm pois ainda, eventualmente as coisas podem mudar também nesse aspecto, não é? E portanto, de facto, os serviços têm esse problema, são negócios que têm muita dificuldade em escalar e cujas margens não aumentam com necessariamente as margens, obviamente que a receita vai tender a aumentar com o número de clientes. Isso porque tu essencialmente, quando estás a vender um serviço, o que estás a vender é o teu tempo, não é? Certo. O serviço é um proxy de venda a tempo, não é? O serviço é basicamente é isso. Claro. Mas tem um exemplo engraçado, porque eu por acaso considero o podcast se calhar mais um produto do que um serviço. O podcast, o episódio em si, e não mas a gravação. O serviço de gravação, não. Okay, esse continua a ser um serviço, sobretudo se vocês fizessem isto para outros, não é o caso. Vocês estão a fazer isto para vocês próprios, portanto, nesse caso é um produto. Também vamos aproveitar e dar aqui o plug. Quem quiser precisar de gravar um podcast, não tiver sítio onde gravar, nós alugamos o estúdio para também oferecemos isso é porreiro, mas se quiserem fazer o serviço, aí tem que pôr as vossas horas de trabalho em cima. Mas então, um produto é sempre melhor que um serviço? Ou quando é que um produto não é melhor que um serviço? Isso também é uma excelente questão. Eu diria que em termos de negócio, não é? Repara, mesmo dentro do produto estamos a falar, isto é um espectro, claro, não é? Claro. Às vezes nas minhas aulas lá de aulas de Product Management com o André Albuquerque e com o Paulo Gaudêncio, um conjunto de malta na Universidade Católica em Lisboa, e eu costumo dar um exemplo do espectro da produtização dentro da Igreja Católica. Sim, porque acho que é um exemplo que choca um bocado as pessoas, mas também as obriga rapidamente a pensar e a perceber uma coisa que toda a gente contacta na sua vida, pelo menos nas sociedades ocidentais como a nossa. A Igreja Católica surge como uma organização de serviços, não é? Portanto, eles têm portanto, se tu quiseres o serviço mais premium da Igreja Católica, qual vai ser?
vai ser provavelmente uma audiência com o Papa. Uhum. Ok? Faz também 2 ou 3 por semana, não sei. Vais para uma waiting list e se fores um gajo VIP, provavelmente vais conseguir essa audiência. Esse é o serviço mais premium que existe, mas a Igreja Católica só tem um Papa e, portanto, só consegues fazer aquilo N vezes por ano e por aí fora. Há nada escalável, certo? Depois tens um outro tipo de serviço, um bocadinho mais comoditizado, que é o serviço das missas e dos padres. Basicamente são pessoas treinadas para prestar aquele serviço, espalhadas um pouco por todo o mundo, e oferecem aquele serviço, missas, enfim, uma série de outros auxiliary services prestados pelos padres, mas essencialmente é um serviço bastante menos premium, mas ainda assim bastante serviço. E durante muitos anos, a única forma da Igreja Católica propagar a fé era através deste tipo de service-based stack, juntamente com bíblias escritas por monges copistas, demoravam anos a escrever e que eram autênticas obras de arte. Porque não havia produtização. Quando é inventada a imprensa pelo Gutenberg, a primeira coisa que ele vai imprimir é precisamente a Bíblia, não é? E ao imprimir a Bíblia, ele está a produtizar, no fundo, um conteúdo, neste caso é o Evangelho, e a espalhar e disseminar aquela mensagem por muito mais pessoas. Isso depois deu origem a uma série de coisas como nós sabemos, o cisma na Igreja, o protestantismo mais tarde e por aí fora. E, portanto, e a democratização da palavra do Senhor para quem é crente, não é? Porque de repente pessoas que não tinham acesso direto à palavra, pura e simplesmente não havia uma Bíblia iluminada por paróquia, e mesmo assim se calhar era muito, não é? Portanto, aquilo eram obras que enfim, só pessoas muito ricas e uma percentagem muito pequena da população é que conseguia ler de qualquer das formas. Portanto, o primeiro produto de facto foi o livro. E é engraçado que vocês falem aqui do podcast, que isto de facto também é um produto, fica digitalizado e depois pode ser replicado bilhões de vezes, quantas vezes forem necessárias. Que são exatamente esses os números que nós temos. Exatamente. Claramente. Mas existe esse especial, imagina, convidava o Elon Musk, pá, de repente iam ter rapidamente 1 milhão de views, sei lá, ali ao Porto, por qualquer razão louca, estavam num evento qualquer, conseguiam aqui ao nosso sei lá, num evento, e iam ter um efeito slash shot. Claro, não havia nenhuma limitação conceptual para que de repente 1 milhão de pessoas ou 10 milhões de pessoas não pudessem ouvir aquele episódio, certo? Agora, se fizessem um produto físico ou um serviço, muito mais dificilmente o fariam. Mas então, do que tu disseste até agora, o que eu consigo tirar é que com o produto nós conseguimos chegar a muito mais gente, mas se calhar com um não posso ser serviço aqui, né? Mas com um investimento. Não é. Sim, ok, o investimento é mais baixo porque eu faço uma vez e chega a mais pessoas, não é? Mas vai ser uma coisa com menos qualidade do que se fosse o serviço. Por exemplo, neste exemplo da igreja, ter uma audiência com o Papa é uma coisa que tem mais qualidade, ou é vista como mais premium do que ler a Bíblia. Certo, por mim, eu até acho que se calhar nem tenho. Qualidade é uma palavra super tricky. Pois. Porque a definição de qualidade é a coisa qualitativa, mais ela própria, não é? que existe, não é? Para uma pessoa ler a Bíblia na praia pode ter muito mais qualidade. Entramos aqui numa conversa altamente filosófica e profunda, não é? Mas para continuar a usar o exemplo e poder ler, sei lá, se estiver na prisão ou se estiver numa reclusão qualquer onde tiver acesso a um padre, se calhar é muito mais interessante. E aliás, essa foi uma das principais razões pelas quais a própria Igreja Católica lutou durante muito tempo contra a publicação da Bíblia em formato impresso, não é? Porque eles de repente tinham um monopólio do serviço, só os padres é que podiam prestar aquele serviço de contato no fundo com a palavra divina, intermediada pela Igreja Católica, e de repente qualquer pessoa que soubesse ler à partida e que tivesse alguma capacidade financeira podia aceder àquela palavra e interpretá-la à sua maneira. O que é que tem mais qualidade? Não sei, é subjetivo, mas atenção, há produtos com imensa qualidade e podem prestar muito mais valor do que serviços, ou há serviços premium que podem ter muito valor e serviços muito low cost. Mas não há aqui um bocadinho aquela ideia de que o serviço vai ser sempre personalizado e o produto é off the shelf? Não, eu tenho de me contentar. Antes pelo contrário, a maior parte dos serviços que nós temos hoje em dia estão altamente produtizados, no sentido em que são bastante standardizados, bastante normalizados e portanto tem muito pouca personalização, embora
há esse potencial. Eu se quiser fazer serviços altamente personalizados, altamente customizados, posso fazê-lo e eventualmente aí consigo de facto margens bastante mais simpáticas. O que é que acontece na economia portuguesa? É uma economia altamente dependente de serviços de baixo valor agregado. Esse é que é o problema. Se nós estivéssemos todos a vender serviços de super valor agregado, uma coisa fantástica, seria provavelmente pouco preocupante. O problema é que estamos a vender serviços muito comoditizados, muito simplificados e que têm valor muito baixo: turismo, restauração, cabeleireiros, etc. Ou seja, coisas muito pouco premium e que na prática têm muita dificuldade em escalar e não são transacionáveis, não é? Ou seja, Agora, aqui a região norte do país, certo, esse exatamente, serviço, são difíceis de vender no mercado internacional, seja na forma de produtos físicos, e aqui a região norte do país felizmente está um bocadinho mais, historicamente muito mais desenvolvida do que a região sul, seja na forma de produtos digitais que não têm praticamente nenhuma limitação ao seu escoamento. E cada vez mais começamos a entrar também quando falamos de produtos digitais ou produtos imateriais, não estamos a falar de apps, ou estamos a falar de conceitos, estamos a falar de propriedade intelectual, estamos a falar de modelos de negócio, como falávamos há pouco. Portanto, tudo isso também é, numa economia moderna e capitalista como a nossa, vendível, sem que haja grandes limitações logísticas ao seu processo. E tu falaste que a nossa economia em Portugal é muito baseada em serviços de pouco valor agregado. Certo. Mas isso pode ser um bom, não é escapa a palavra, mas é um bom início ou uma maneira de começar, de aumentar a economia rapidamente, não é? Para depois transformá-la numa economia de mais de produto. Sim, mas o problema dos serviços é que são altamente viciantes, pois. São como a heroína. Depois de uma pessoa se meter naquilo, não quer outra coisa. Porque não há aquele setup de estou a criar o produto sem dinheiro, o serviço. Sim, como a maior parte das empresas de serviços, aquelas agências, nós estamos aqui no mundo tech, que estão a vender horas, estão billable hours, vendem o site, vendem não sei o quê, mesmo que depois, a dada altura da sua vida de negócio, digam, a gente vai tentar aqui fazer uns produtos, vamos dizer que é muito difícil, porque tu não nasces com essa ADN, com essa força e com essa vontade. E vender serviço é altamente viciante. O dinheiro está a vir, o cliente paga, isto paga as contas, entretanto tens capital costs, não é? Porque incorreste numa série de despesas do projeto e portanto também tens que pagar, e tens ali uma série de malta também se está sentada, tem que receber salários. Lixado, portanto, portanto há um efeito de inércia, como se fosse um navio grande, para fazer parar aquilo é tramado. Mas não houve economias a travar ou mudar de trajetória. Exatamente. Mas não houve nenhuma economia que conseguisse fazer esta transição? Por exemplo, a China não está a conseguir fazer mais ou menos esta transição? A China é um caso hiper complexo pela dimensão, mas olhando para países da dimensão de Portugal, eu acho que talvez o caso... Os casos que eu gosto mais de olhar são o caso de Israel, porque é um país com uma população relativamente parecida com a nossa, nem sequer é tão grande como a nossa, portanto até é mais pequena, que também tem historicamente as mesmas limitações geográficas do que nós, ou seja, também está encostado ao mar. Está encostado à margem. Eles até têm limitações mais... Eu diria que até têm limitações bastante mais tramadas que a nossa, mas quer dizer, nunca usaram isso como desculpa para o seu desenvolvimento, não é? Cá em Portugal, perguntas a qualquer político porque é que Portugal é um país pouco desenvolvido e tal, estamos aqui, estamos longe do centro da Europa, não sei o quê, quer dizer, vão-te dizer 500 mil desculpas antes de chegarem de facto a uma razão real. Eu acho que os últimos 10, 15 anos do aparecimento de startups com uma nova roupagem, já com essa ADN internacional, prova perfeitamente que isso não tem nenhuma razão de ser real. E em Israel eles perceberam isso rapidamente. O país percebeu que se não exportasse, não fosse capaz de ter divisas internacionais, não ia sobreviver muito rapidamente e portanto eles fizeram-se à vida, não é? Fizeram-se à vida exportando tudo o que podiam, tudo o que não podiam, ou seja, fizeram do deserto um dos maiores powerhouses agrícolas do mundo, têm algumas das empresas tecnológicas mais conhecidas, household names, todos nós usamos, os Waze, este Checkpoint. Podia estar aqui a tarde toda a dar exemplos, alguns que as pessoas conhecem, outras que as pessoas nem sequer suspeitam que sejam, e portanto e isso é porque o principal ativo para a produtização é o talento humano. É o único
é o único, de facto, a única condicionante. Se não tiveres talento humano e pessoas, programadores, engenheiros, gestores, artistas, etc., designers, que queiram de facto trabalhar no desenvolvimento destes produtos cada vez mais digitalizados, não é? Então aí vais ter muita dificuldade. Portanto, economias como a nossa, que hoje em dia já tem uma parte muito significativa da população treinada, com cursos superiores, com talento enorme, eu acho que tem cada vez menos desculpas, entre aspas, para poder dizer temos aqui na cauda da Europa, portanto, por isso é que não conseguimos desenvolver-nos. Mas tu achas que estamos a falar a nível económico macro, ou seja, de um país, certo. Tu achas que, ou seja, sendo um país, se calhar o que afeta mais vão ser políticas, políticas não leis, mas se calhar até mais uma direção que os governadores tentam dar ao país, portanto, em termos, sei lá, de benefícios ou de incentivos ou assim. E tu achas que em Israel a diferença para Portugal é o facto de eles estarem com essa dificuldade geográfica que é muito mais real do que em Portugal, porque nós, apesar de não estarmos no centro da Europa, estamos na Europa e, portanto, mais ou menos somos um país bastante pacífico e, portanto, não temos esses problemas. Achas que foi dessa dificuldade que eles têm geográfica que as políticas foram no sentido de nós temos de exportar tudo, e depois se a exportação ou a vontade de exportação foi o motor para eles evoluírem de uma economia mais menos valorizada? Eu não sei se foi a questão da exportação em si, eu penso que não necessariamente. Eu acho que foi a necessidade de resolver problemas reais de forma muito prática e tecnologicamente avançada. E isto deve ser uma conjugação de fatores. Obviamente cada país tem a sua história, tem as suas próprias condicionantes, eles terão as deles, nós temos as nossas. Mas mesmo na Europa nós temos visto casos parecidos, por exemplo, os países bálticos, a Estónia. Eu hoje usei uma app estoniana, usei a Bolt para vir para aqui, quer dizer, daqui a bocado se calhar quando for procurar outra coisa qualquer vou usar mais uma app deles. Ou seja, o denominador comum de facto é a questão do talento. Se não tiveres talento humano qualificado, tens muita dificuldade em fazer o que quer que seja. E depois tens um conjunto de circunstâncias que podem ou não fazer com que as coisas avancem mais ou menos rapidamente. Eu destacava se calhar duas que eu acho que são particularmente importantes. Uma, ou pelo menos aquelas que eu acho que que eu sinto que às vezes se dá pouca importância. Uma delas é a questão do exemplo. Ou seja, o exemplo é a coisa mais poderosa que existe para motivar as outras pessoas. Não é por acaso que tu vais aqui a algumas destas terras à volta do Porto e de repente tens não sei quantas fábricas de calçada e depois não sei quantas fábricas de talomecânica. Ou seja, o meu primo também fez. Se o gajo José Manel consegue fazer, espera aí que eu já lhe digo, bumba, não é? Também faço. E copio, não é? Um efeito clube de vídeo, de repente toda a gente quer fazer a mesma coisa. Eu acho que isso é bom para o mal, é mau para o mal. Ou seja, os maus exemplos tipicamente levam aos maus exemplos, mas os bons exemplos, os exemplos inspiracionais também motivam os outros a fazer muito a mesma coisa. E aquilo que está a acontecer, sobretudo no ecossistema de startups, eu acho que nos últimos 15 anos, eu posso dizer, quando comecei no fabuloso mundo das startups em Portugal há 15 anos atrás, nós tínhamos conversas fantásticas. Eu na altura o meu sócio Pedro, o Rocha Vieira, quando íamos às vezes ter reuniões com CEOs de empresas, e falávamos em startups e não sei o quê, e muitos nem sequer sabiam o que era uma startup. Estamos a falar de CEOs de empresas, de algumas empresas cotadas e tal, eles não tinham a mínima noção. Hoje em dia toda a gente sabe, não é? E portanto esta cultura de startup que nós temos no nosso país, felizmente, eu acho que mudou radicalmente nos últimos anos, e isso é extremamente positivo, mas demora tempo, não é? E achas que ainda assim está, se calhar, aquém dos tais países que tu mencionaste? Sem dúvida. Eu por acaso estive a ver o relatório da Genome Foundation dos ecossistemas e portanto, olhando para métricas objetivas e mensuráveis de dinheiro levantado, de número de talento, etc. Tel Aviv hoje em dia está number 3, number 4 a nível mundial, só ultrapassado por Silicon Valley e um pouco mais, Execo com LA.
E mesmo Lisboa está, na melhor das hipóteses, pá, no top 30, não é? Na melhor das hipóteses, a nível mundial. E compara a nível europeu muito abaixo de Amsterdão, muito abaixo de até de Barcelona, talvez seja a cidade aqui na Península Ibérica com a qual nos possamos comparar mais, mas mesmo assim uns pontos abaixo. Portanto, ainda há um grande trabalho a fazer pela frente. Mas o que é que achas que esse trabalho implica? O que é que falta? É só mais exemplos, como tu mencionaste? Não, e mais sim, tempo? mais exemplos. Acho que é super complexo, mas acho que acima de tudo os ecossistemas que eu tenho visto funcionarem melhor. Eu conheço relativamente o ecossistema israelita e acompanho também bastante os bálticos. É uma certa sensação de ajudar o próximo, ou seja, há muita vontade de Give back, pay it forwards, de eu só estou aqui porque estou literalmente nos shoulders of giants e não não um bocado aquela sensação que acho que ainda apesar de tudo é um bocado portuguesa de safei, mas espera aí, isto sou eu, isto os outros, estás a ver? Isso é altamente complexo de ter, porque isso tem a ver muito com a cultura também de cada país, e no caso de Israel há uma gênese cultural muito igualitária que advém da própria fundação do país e do facto de ser muito recente e do facto todos passarem por um serviço militar obrigatório, que faz com que o Zé Manel das Conquilhas, claro, não é o Zé Manel das Conquilhas, há de ser o Abraham de qualquer coisa e o Noah não sei das quantas, tenham uma atitude muito mais próxima do que apesar de tudo existe em Portugal, onde eu acho que ainda há um certo classismo e uma certa matiz socioeconómica que afasta um bocado as pessoas de criarem redes mais inclusivas. Não sei se estou a fazer. Sim. Vai com outro. Ok. Então, já demos um bocado de contexto. Começámos por perguntar sobre a diferença entre serviços e produtos, e acho que já falámos muito sobre isso. Desviámos-nos um bocadinho para todo o pano dos ecossistemas de startups, principalmente europeu. Mas acabamos no mesmo sítio. Basicamente, agora se calhar para darmos um bocadinho de contexto a quem nos está a ouvir e possa não te conhecer, porque é que esta pergunta é relevante para a tua carreira e como é que se relaciona com o caminho que tu fosses fazendo, ou seja, a questão entre os serviços e produtos. Boa questão, sim. Então, eu basicamente sou engenheiro de formação, mas a dada altura decidi criar reunir uma série de pessoas e criámos um ecossistema de inovação que na altura não era mais do que uma associação de promoção de empreendedorismo chamada BTI. E durante 5 anos estive muito envolvido, ajudei a criar uma série de programas de aceleração. Trouxemos cá para Portugal programas como o Startup Weekend, os Beta Starts, na altura o Lisbon Challenge, e ao fim de vários anos a trabalhar com startups, eu percebi e conheci, por exemplo, aqui o vosso, na altura, trabalhava ainda na Altice, o Alexandre, um dos founders aqui deste espaço, e nós percebemos várias coisas. Uma delas é que passar para o próximo estágio de desenvolvimento do ecossistema implicava, se calhar, também criar competências em áreas nas quais nós tínhamos poucas competências. E em 2014 falava-se muito pouco de digital product e de produto em Portugal. E foi isso que eu decidi fazer. Tirei-me, passando depois por tentativas falhadas de criação de startups pelo caminho e coisas do género. Quando regressei a Portugal, decidi criar a Productize como forma de criar uma conferência ligada à questão de product management e da gestão de produto digital, e criar uma comunidade à volta disso, e desde 2015 temos estado bastante ativos nessa área. A Productize é a conferência, vocês não têm serviço à volta Sim, ou produtos? Sim, essencialmente a parte mais visível é a parte da conferência, porque acaba por ser
acaba por ser a conferência que traz a Portugal várias centenas de pessoas, que traz a Portugal alguns nomes muito conhecidos, como no passado o Marty Kagan, a Melissa Perry, que esteve cá também no ano passado. Este ano vamos ter a coautora dela, a Denise Tiles, e muitos outros. E portanto isso, obviamente, quando tu organizas um evento com essa dimensão, isso acaba por ser um bocadinho uma bomba termobárica, não é? Soa o ar todo e faz com que mesmo que tu faças outras coisas ali ao lado, a malta tipicamente não te reconheça tanto. Mas sim, fazemos também formação, e somos responsáveis de alguns dos cursos de gestão de produto mais bem sucedidos, sobretudo ligados a universidades cá em Portugal, e temos também uma componente de consultadoria, e em paralelo vamos organizando programas de aceleração de startups, sobretudo ligados a parceiros internacionais. Ok. E a conferência, como tu disseste, absorve a atenção toda, mas também toda. Mas é o core do vosso negócio? Em termos de faturação, nem por isso, quer dizer, é uma parte significativa, mas uma conferência é essencialmente um labor of love, portanto dá imenso trabalho, é uma coisa altamente irracional, é um serviço, ok? Portanto, we're not really preaching what we're... não estamos a fazer aquilo que ou seja... sofremos muito a dor de fazer um serviço que é uma conferência, mas sim, é uma parte muito significativa da coisa, até porque depois organizamos eventos paralelos. Temos as Productize Talks, que são em Lisboa, temos uma já na próxima semana, enfim, é todo um pincel fazer um evento desta dimensão. Porquê é que escolheste Lisboa? Foi só por conveniência? Estava lá, na altura, confesso que tu tens a tendência de agarrar a fruta que está mais próxima da mão, e foi isso que aconteceu. Durante já estamos na 9ª edição este ano, e portanto para o ano 10ª foram surgindo algumas oportunidades e conversas para se fazer fora, mas confesso que nunca, ou seja, quando tens uma conferência, isso aconteceu com casos famosos como o Web Summit e outros que nós conhecemos, não é? Tu, por aquilo, tens ali uma certa inércia para fazer no mesmo sítio ou na mesma zona onde tu conheces, não é? No bairro, mas tu podes sair se tiveres ofertas particularmente interessantes para sair, não é? Ou se também nunca aconteceu, e portanto, e como nós também não estamos presos à cidade de Lisboa, porque não temos nenhum contrato de exclusividade, nem somos financiados por nenhuma entidade pública, acabamos por ter a independência para podermos fazer onde queremos, e acho que tem funcionado bem a fazer em Lisboa, um bocadinho antes do Web Summit. Então, portanto, estás aberto a essa hipótese de eventualmente expandir ou mudar até? Sim, expandir. Cá está, como uma conferência, ou com as conferências são service based, só podes fazer 2 ou 3 coisas. Claro. Ou expandes por dimensão, e portanto transformas aquilo numa coisa gigantesca com milhares de pessoas, o que afeta muito a tal qualidade que tu falavas há pouco, ou expandes por via da criação de cogumelos, não é? De criação de cenas fora, a Lisbon, Porto, UK, wherever. Eu acho que entretanto depois também crias uma identidade no sítio onde estás. Essa identidade depois também se identifica simbioticamente com a cidade ou com a região, ou pelo menos com o país. E portanto fazer fora é uma decisão super relevante que vai mudar muito o produto que tu estás a vender. Quando tu estás a vender uma conferência, sobretudo num país simpático para fazer turismo como é Portugal, tu não estás só a vender a formação e o training e aquelas coisas todas. Estás a vender o destination, estás a vender, ok, depois faço ali o fim de semana, depois vou à praia, depois não isto e não sei o quê. Eu não quero fugir da conferência, porque acho que temos muitas perguntas aqui sobre isto, mas fiquei curioso, só disseste há um bocado que a conferência não era, a nível do revenue, cá não era o core da Productize. Sim, o que é então? Durante algum tempo os serviços, sobretudo consultoria de gestão de produto, e neste momento os programas de aceleração representam uma parte também significativa,
Aproveitar se tem E programas a excelentes. formação também não é completamente irrisória, porque temos já vários programas em parceria com universidades e empresas. Mas a conferência, em termos de margem, é baixa, mas em termos de volume é grande, porque Claro. tens muitos tickets. O nosso ticket médio anda à volta dos 500 a 600 euros, portanto, acaba Tem custos igualmente altos também, não é? tem custos igualmente altos, e aquilo é um bocado chapa ganha, chapa gasta, e depois tem a ver um bocado com a natureza do organizador. Nós, pelo menos eu gosto de entregar e gosto de pôr alguma carne à volta do osso. Eu sei que alguns organizadores é um bocadinho cut to chase, e eu respeito isso, e acho que sinceramente em alguns casos faz sentido. Mas nós depois gostamos de facto, vamos aprimorar o catering, vamos trazer aqui um speaker, vamos tratar bem os speakers, etc. Todas essas coisas são, e depois uma equipa em permanência que tem que estar a rodar aquilo e que não pode ser dispensada, nem que pode ser mobilizada muito rapidamente, ou seja, tem que estar ali em permanência. Só na conferência, quantas pessoas trabalham? Nós temos uma equipa relativamente pequena, mas neste momento, para a semana, entram mais 2 pessoas, vamos ser 7. 7 Mas só na é- conferência. Mais uma série de serviços Essencialmente subcontratados. Né? dedicados à conferência, sim. Para a conferência em permanência são 5 pessoas, 4 ou 5 pessoas, sim. All year round. E eu presumo que depois ainda subcontratem uma série de serviços. Sim, né? São sim. Aquilo é uma máquina logística brutal. Tens a nossa lista de fornecedores, são assim, é o gajo do café, é os gajos das águas, é tipo, quando tu tens a tua responsabilidade que alimentar e garantir que as pessoas estão contigo durante 3 ou 4 dias, e são centenas de pessoas, precisas de toda uma máquina de fornecedores para garantir que isso aconteça. Sim, sim. Nós tivemos um cheirinho disso muito mais pequeno, numa escala microscópica, com o evento que tivemos agora no fim de semana, e é verdade, não temos as pessoas Qual a foi? cargo. Foi tipo um startup weekend. Ok. E Não acompanhei isso. num fim de semanazinho, e pronto, e fez, efetivamente a parte mais chata é catering e comidas, e Sim, depois quando estás num evento tens... há sempre fogos a Coisas a apagar, acontecer, não é? sim. Certo, felizmente nós temos tido sempre muita sorte, mas no passado, quando estávamos na BTI, eu organizei um evento em parceria com uma organização suíça, que é a Sandbox Global Summit, ou melhor, é Sandbox, e nós fizemos aqui o Global Summit, e na altura aquilo teve imenso destaque, e fizemos uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, e tivemos um acidente grave, e nessa altura foi chato. O que é um acidente grave? Um acidente grave foi uma miúda. Isto foi num museu que na altura estava aberto, que era o MUD, o Museu de Design de Lisboa, que entretanto fechou para obras, e não sei se aquilo vai abrir assim tão cedo. E portanto aquele museu era a reocupação das antigas instalações do Banco Nacional Ultramarino, ainda do tempo da outra senhora. E as portas provavelmente ainda lá estavam também desse tempo. Eram umas portas gigantescas de vidro com uma barra metálica gigantesca em cima, e a porta partiu-se quando ela estava a abrir a porta para sair, já não recordo bem se, e aquilo caiu-lhe em cima, e não a decepou por milímetros, e portanto foi complicado. Yeah. Sim, Isso é aquela situação, ninguém se prepara para uma situação dessas, não é? Strangely enough, sim, prepara-se. Ou seja, eu acho que depois há muitos custos invisíveis. Porque é que é caro? É caro porque depois nós temos um seguro de multimillion dólares por uma coisa destas, não é? Mas aquele espaço em concreto onde nós estávamos a fazer aquilo não tinha seguro, porque o Estado não precisa ter seguro. Isto é uma coisa que quem quiser ouvir o podcast pode levar isto para casa, já leva qualquer coisa. O Estado é pessoa de bem, e portanto o Estado está isento de se segurar e de segurar os seus espaços. Portanto, tentem não ter acidentes em imóveis do Estado, porque podem ter enfim, o sabor de perceber que aquilo nem sequer tem seguro. Portanto, foi difícil até nesse aspecto. Dito isto, pronto, é muito difícil, de facto, é o que tu dizes, é muito difícil prever todas as situações, e há sempre imponderáveis, e portanto, para quem é religioso, mais uma vez, rezar com força ali para que aqueles dias corram sempre bem, sem grandes problemas. Não sei se podes revelar, mas primeiro, quantas pessoas é que normalmente vão à vossa conferência?
Claro Essa que parte, sim. não era esta a parte que não podias revelar, é a pergunta que vem a seguir. Sim, então, antes da pandemia, nós tocámos ali nas 1000 pessoas. Ok. E depois da pandemia, como vocês sabem, isto parou tudo um pouco. Fomos obrigados por lei a parar e passámos para o digital. E no digital chegámos a ter eventos com milhares de pessoas a assistir. Mas agora que voltámos ao presencial, nós estamos ali no sweet spot das 500 pessoas, 500 e pouco. Foi decisão diminuir. Sim, por um lado porque o venue passámos para a Phil, que é o mesmo venue do Web Summit, e nós estamos no centro de congressos da Phil, que é o Phil Meeting Center, que tem capacidade para 500 pessoas. Confortavelmente não se consegue pôr lá mais do que isso. E portanto essa é uma decisão de design, sim. Que eu sinceramente não me arrependo. Pelo menos o ano passado ficou muito bem. E a pergunta de follow-up, tal que não sei se podes revelar, é quanto é que custa fazer uma conferência para 500 pessoas? Sim, sou super aberto em relação a isto. Inclusive às vezes a malta pede-me o Excel. Não é um Excel, by the way. Quero dizer, não, as faturas, isso tipicamente a malta não pede, mas pede-me a spreadsheet, tipo um PNL, okay? Pede-me o PNL. E o nosso PNL anda na casa dos 250 mil euros de L. E o P, eu normalmente digo, se nós conseguirmos ter na casa dos 11, 10%, já é uma festa de margem. Ou seja, vocês têm a parte dos bilhetes e a parte dos sponsors, não é? Sim, e isto é não considerando os custos humanos todos, porque obviamente o custo humano o meu, etc., é muito elevado. 5 pessoas. Sim. É considerando ali uma fração. Portanto, é provável que fazendo uma computação real dos custos humanos efetivos, o valor fosse efetivamente superior. E fôssemos não fôssemos loss makers sempre. De certeza. Ok, portanto há ali uma injeção ainda para a comunidade, que provavelmente é um misto de incompetência de gestão da minha parte e business, ou seja, os negócios são o que são. Muitas vezes não dá para puxar mais o negócio do que aquilo que ele é. It is what it is. Quando começaste a primeira edição, quanta gente é que tinhas? Curiosamente não muito menos. A primeira edição foi 400 pessoas, 350. 400. E como é que fizeste alguma apreciação para perceber se era possível fazer um evento desse género? Absolutamente nada. Eu não fiz tudo no podias mercado. enterrar lá muito dinheiro e nada. Eu disse, malta, eu pus 75 capas. Na altura falava com os meus ex-sócios e dizia isso. Eles diziam, pronto, és maluco, mas está bem, olha. Boa sorte, então espeta-te. E é grande. E não, curiosamente eu nem sequer me apercebi que havia outras organizações, isto foi em 2015, que havia já outras organizações na Europa a fazer. A única que de facto estava a fazer uma coisa muito parecida era o Mind the Product em Londres. Mas só soube depois deles à medida que comecei a fazer. Ou seja, não façam o que eu fiz, pelo menos vão ao Google, pesquisem se já há malta a fazer e o quê. Sobretudo, sejam conferências, sejam outra coisa qualquer, mas sobretudo coisas service-based, porque é super interessante ir ver experimentares o produto dos outros antes de fazeres o teu próprio, nem que seja para moderares o teu próprio ímpeto, quase. E mesmo por uma questão de repente fica muito mais fácil fazer uma baseline para qualquer tipo de decisões que tu vais tomar, nem que seja coisas básicas como o preço do bilhete. Certo. Embora também às vezes teres um baseline seja uma forma de tolher a tua própria criatividade, não é? Porque depois ficas muito baseado naquilo, é verdade. Sim. Agora há aqui uma grande discussão que se calhar podemos entrar. Calma, mas vais mudar de tema. Lá vai ele outra vez. Desculpa, é que eu tenho uma pergunta super rápida, super específica. Até é uma questão, é uma dúvida pessoal, que é: vocês, na parte vocês têm revenue dos bilhetes e dos sponsors, imagino. Certo. Dos sponsors vocês têm aquilo organizado tipo por Platinum ou Gold, tipo, não sei o que, aquilo está tabulado. Main, Gold, Silver. Antigamente tinha Copper, não sei, já sou mal. Já sou mal, diga que esta Copper então. E depois para cada um tem os benefícios e é igual para cada. Sim, está produtizado nesse aspecto. Okay. Está tabulado. Era isto. Mas agora aproveita e explora mais.
Não tenho muito mais para perguntar. Sim, mas já agora também Isto posso é dizer público, esses tickets dos. não, por acaso o sponsor pack não tenho posto publicamente, mas ainda hoje, este fim de semana, estava a pensar, pá, uma estupidez, ia deixar aquilo lá e está feito. E pronto, quem quiser saca, porque usa aquilo como forma de lead generation para quem tem interesse em ser sponsor, depois receber aquilo. Quanto é que um sponsor em média investe numa conferência dessa? 10 capas. Okay. Em média, um bocadinho menos, mas 10 capas é um ticket. E tem tipo uma booth lá e. Sim. É essa a ideia. Tem uma boothzinha, podem fazer a ativação da marca, tipicamente produtos ligados a product management. Este ano temos o Product Boards. O ano passado já tivemos no passado a Balsamic, que costuma ser quase sempre parceiro. Enfim, não quero estar aqui a dar nomes de sponsors passados, porque podem não ser damos sempre presença, preferência aos sponsors atuais. E o nosso main sponsor, by the way, é a Cofidis, que não é propriamente um toolmaker de produtos para product managers, mas que é uma empresa que está a passar ainda por um processo de digital product transformation e que tipicamente lhes interessa precisamente quando tem uma certa dimensão e estão a fazer processos de transformação digital, que hoje em dia são cada vez mais processos de transformação para produto ou para product-led companies, e que lhes interessa no fundo dar essa percepção ao mercado, porque o talento, recrutamento, e em termos de recrutamento, como vocês sabem, está muito mais fica muito mais suscitado hoje em dia para trabalhar numa empresa de produto do que propriamente a trabalhar numa empresa a fazer IT as usual, que é uma coisa que eu acho que a malta jovem já não tem tanta paciência. Claro. Esqueceste. Esqueci-me. Se tivesse outra, aproveita agora. Tenho. Vou voltar ao nosso evento, que era tipo um Startup Weekend. Portanto, o objetivo era no final as equipas terem uma ideia de negócio, não é? Certo. Vocês deram aqui? Sim. Não foi aqui. Foi neste espaço, não era de certeza, se não era aqueles textos que estávamos a falar. Isso era um recorde, o mais concentrado Startup Weekend. Era o Startup recorde à portuguesa mesmo. Startup Weekend, número de portugueses na sala mais pequena. Espaço a fazer o hackathon mais concentrado do mundo. Era a maior concentração de talento do mundo. Está uma ideia genial por metro quadrado, certamente. Mas a minha questão aqui é, e acho que se calhar, não sei se era isto que ias perguntar, a malta de produto, e eu não sou tanto, ele é product manager, ou já teve, ou está a tentar, pronto, estás nessa via. Estás por dentro. Eu sinto que a malta de produto tem um bocado aquela mentalidade de seita, no sentido em, seita não no mau sentido, no sentido em que são muito... estão muito dentro das coisas e vivem muito aquela filosofia de produto, e vão muito a este tipo de conferências como a Productized, e as próprias empresas têm interesse em que os seus colaboradores vão a estas conferências e a cursos de produto e etc, porque vão depois ter valor, vão tirar valor para isso, como deste o caso aqui da Cofidis. No caso do Startup Weekend, e se calhar era um bocadinho o que vocês faziam na BTI no início, como é que nós podemos, ou seja, isto não é positivo para as empresas, ou pelo menos não é diretamente positivo, porque se as pessoas saem de lá com uma ideia de negócio, vão se despedir. Não se vão despedir, mas ficam com aquele bichinho de certo, dia posso-me vir a despedir. Certo. Porquê é que tu achas que em produto estas coisas fazem imenso sentido e eu sinto que isto é um motor que está... É uma bola de neve e no resto eu acho que há aí um paralelismo que é, no caso do nosso evento, do Founder Weekend, e que também era da Startup Weekend, é para promover o empreendedorismo, mas a maior parte das conferências de produto não estimulam tanto o empreendedorismo e que a pessoa saia da empresa. Muitas vezes contribui diretamente para que tu sejas o melhor product manager dentro da tua empresa. Certo. Por acaso o que estás a dizer faz todo sentido e é exatamente um pouco assim. Eu, by the way, organizei e continuo a organizar e estou envolvido em vários Startup Weekends e curiosamente ainda há 2 ou 3 semanas fui facilitador no Startup Weekend em Alcácer do Sal. E, portanto, acho que conheço relativamente bastante bem as duas realidades. E portanto, há esta dicotomia: enquanto um evento de produto é um bocado para alimentar a seita, para viver a coisa, para sair lá um melhor product manager, e eventualmente eu vou trazer isso de volta para a organização onde eu estou.
Ou pelo menos é essa a expectativa, é essa que nós tentamos vender aos nossos, sobretudo quando são as empresas a sponsorizar, que é a maior parte dos casos. No caso dos Startup Weekends ou Founder Weekends ou whatever, Value Proposition é um bocadinho diferente. Curiosamente, uma parte muito significativa do meu trabalho enquanto consultor dentro de organizações, mesmo o produto não é propriamente montar-lhes o roadmap ou estar ali a fazer a gestão das equipas de product ou dual track ou o que seja, é mais a fazer aquilo que se chama Product Experimentation ou New Products Generation. Porque muitas empresas, sobretudo se forem grandes, têm product lines relativamente estabelecidas, que são cash cows, que alimentam basicamente o modelo de negócio da empresa atual. Mas daqui a 2 ou 3 anos a coisa vai ser diferente. E tipicamente nós conhecemos todas as histórias de empresas que tinham modelos de negócio fantásticos que rapidamente ficaram pela praia ou que ficaram, enfim, empresas que nunca na prática se tornaram um pouco relevantes. E portanto, eu acho que o value proposition para a empresa, quando um participante participa um colaborador participa num projeto desse género, é fazer com que as pessoas se tornem mais intraempreendedoras, fazer com que as pessoas tenham maior capacidade de desenvolver novos projetos que podem ser dinamizados eventualmente depois pela própria empresa, ou podem ser durante muito tempo, e é isso que acontece. Quase todos os projetos de New Ventures que nós vemos em empresas começam quase como stealth, coisas stealth, não é? São 2 ou 3 gajos que começam ali a reunir. Uma garagem. Não, mesmo dentro das empresas. As hidden stories dos novos produtos empresariais, quase nunca é o diretor que acordou, teve uma ideia genial, disse: pessoal, eu vi a luz, pá, e nós não queremos saber nada da fotografia de rolo, pá, a fotografia digital é que é, pá, e vamos, not really, não é? Portanto, são 2 ou 3 carolas lá dentro que têm algum tempo e que vão fazendo coisas, e que depois propõem aquilo a um middle manager ou um senior manager que pode ou não depois desbloquear financiamento para que a coisa depois se desenvolva. E quase sempre, infelizmente, o que acontece é que as organizações depois estão pouco preparadas para dar continuidade a estes side-offs ou estes spin-offs, seja porque nem sequer apostam, seja porque nem sequer depois dão espaço para que aquilo se possa continuar a desenvolver. Mas cada vez mais o trabalho tanto do gestor de produto como das equipas de uma forma transversal é ter essa capacidade de pensar no futuro proativamente, desenvolvendo novas propostas de valor para os clientes. Porque a minha questão vinha no sentido de tu disseste que muitos dos bilhetes eram sponsored pelas empresas, certo? Que faz sentido, sim. Dado também o preço do bilhete. E e a natureza do evento. E a natureza do evento. Mas nestes tipos de eventos, nós na altura ficamos com a dúvida de: será que é possível nós termos empresas a sponsorizar os colaboradores para irem a um Startup Weekend e até as próprias empresas a serem sponsors de empresas que não estejam, que não sejam fundos de investimento ou que não estejam diretamente ligados? Eu acho que claramente sim, não é? Claramente sim, ou seja, se tu fores uma empresa minimamente madura, que não tem uma atitude psicopática com os seus colaboradores, não vais fazer nada. Claro que pode haver questões de non-disclosure agreement, não convém que os colaboradores façam, enfim, vão desenvolver coisas claro. Muito ligadas à empresa, porque estão a fazê-lo eventualmente de forma pública com outras pessoas, mas o que tu aprendes ou que tu sais quando participas num programa deste género, mais do que sair dali com a ideia genial que te vai dar os milhões, é sair dali com práticas e com ferramentas e com uma série de metodologias e também de vontade e de animação para continuares a fazer aquilo, uma prática, não é? Os tipos mais geniais fizeram um hackathon e saem de lá com ideias. Eu sei que há o caso da Talkdesk que a malta gosta de falar e que vocês entrevistaram na SimConf, mas mesmo o caso da Talkdesk, aquilo era o enésimo hackathon ou programa de ideação em que eles já tinham ido depois de terem tentado e falhado inúmeras coisas. Mas tinham essa prática, tinham essa capacidade quase sistematizada de bora lá testar, tunga, codavam, percebiam se havia interesse ou não, olha, não deu, bora, e fizeram isso
N vezes. Sim, Penso sim, acho que todo esse processo é quase como se fosse um músculo. é um Quanto músculo, mais treinares esse literalmente. músculo, E mais- a maior parte das organizações não tem esse músculo minimamente treinado. Certo, Aliás, certo. é que mesmo que fossem para uma fisioterapia, morriam logo ali porque a maior parte dos colaboradores não tem esse músculo. E não quer dizer que as pessoas sejam parvas ou estúpidas ou Não, simplesmente não, não por tem simplesmente Uhum. nunca foram trabalhadas. A boa notícia é que quando começam a fazê-lo ficam altamente entusiasmadas, ficam altamente motivadas. Sim, é o E feedback é que quase temos. um efeito antes e um depois. Tipo, eu vi a luz, tipo, Claro. uau. Agora, mas pegando até respondendo eu à tua pergunta, Responde. que claro que isto são conversas que nós já tivemos 1000 vezes, não é? Mas eu acho que no nosso caso concreto, ou pelo menos mantendo os moldes em que o founder Rickard foi, dificilmente conseguiríamos cobrar a empresa por pormenores, como por exemplo o prémio é um programa de incubação. Portanto, aí fica um bocado. Pode ficar, Eventualmente, obviamente, eu não quero entrar aqui no caso, Sim, neste sim. caso em particular, e há sempre tweaks e coisas que podem ser melhoradas de uma edição para a outra. Mas nós, por exemplo, nos nossos programas e no passado, vendemos dezenas, centenas de milhares de euros em patrocínios, em bilhetes para empresas, para programas deste género. Portanto, é perfeitamente possível, ok? Isso Claro. eu tenho a certeza. Sim, eu também acho que Faço disso conceptualmente vida. sim, tínhamos era de ajustar pelo menos um. Depois pode haver ali alguns ajustes. Há empresas que podem dizer, pá, programas de incubação se calhar não nos interessa tanto, porque as pessoas vão, mas podem ter outro tipo de apelo. Mas a proposta de valor, e eu acho que era essa a mensagem que eu queria também aqui deixar para a empresa, não é tanto o prémio ou after hour, é que ele é visto como um programa de training para os seus colaboradores, acima de tudo. Quando é visto como desenvolvimento de novas ideias, aí tipicamente eles querem fazer isso internamente dentro de portas, não é? Eles preferem fazer uma espécie de um hackathon interno do que propriamente fazer um programa aberto em que as pessoas estão ali com pessoas da concorrência ou pessoas de outras empresas, não tem nada a ver. Tenho outra Embora isso seja super valioso, sim, claro. porque é nesse cross-pollination que às vezes que eu de repente estou a trabalhar com uma pessoa de uma empresa que não tem nada a ver, e estou a ter conversas e ideias e aproximações muito mais interessantes. Acho que consigo partir agora desta introdução que o Álvaro fez e que resultou nesta pergunta. Acho que consigo partir da minha introdução e chegar a uma pergunta diferente, que é, portanto, o Álvaro começou com a questão de ver-se muito em produto este tipo de conferências e nesta área específica a tal seita que o Álvaro estava a falar. Porquê é que isto acontece? Ou porquê é que vês isto acontecer? Eu sinto, eu também sou biased porque é uma área que eu estou mais por dentro, mas eu sinto que isto acontece muito mais frequentemente em produto do que acontece noutras áreas. Por exemplo, não se vê tantas conferências de sales e cursos online de sales e cursos de... Epá, eu acho que se estiveres dentro da bolha certa também os encontras. Sim, também encontras sales, tipo... Sim, de certeza que existem, não é? Eu acho que proporcionalmente o produto tem muito mais esta cultura. Então fazem mais barulho. Mas é isso. dentro de tecnologia, eu se calhar acho que estou a perceber dentro da área de tecnologia, sim. Embora por acaso acho que há imenso espaço para fazer coisas na área do business development por diversas razões, mas sim, na área de produto eu percebo a tua pergunta. Não acho que historicamente que haja assim tanta coisa. Eu acho que, por exemplo, aqui em Portugal o que nós estamos a observar é uma espécie de explosão cambriana nos últimos 2, 3 anos de uma série de coisas que apareceram durante e depois da Covid. Product Weekend do João Moita, o Imposter PM do Nuno, da Fidzai. Trabalha na Fidzai, o programa não tem nada a ver, acho que com eles. O Product Ice já cá estava, que é um bocado incumbente nesta matéria. Enfim, e depois há mais duas, o André Albuquerque com o One Month PM, que não organiza propriamente eventos, mas que tem uma comunidade forte também por trás. Também funciona um bocadinho naquele regime que se calhar pode... porque eu acho que todas as comunidades depois acabam por necessitar. 2, porque o Product Manager se calhar mais do que... Mas a questão é super interessante e se calhar nunca parei muito para pensar acerca disso. Precisa mais do que noutras profissões de um certo reassurance, como é que as coisas funcionam e que ele não está sozinho. E que noutras organizações faz assim o assado, porque há relativamente pouca visibilidade. E talvez 3, porque apesar de tudo se sentem um bocado isolados dentro da sua organização. O que pode parecer um bocado paradoxal, mas que eu acho que ainda assim nas conversas que vou tendo sinto. Mas achas que o reassurance vem de
a performance deles ser um bocadinho mais difícil de medir, porque sales eu consigo medir perfeitamente sales o que é sales, não é? super linear. Ou não é? mesmo o software development, há maneiras de eu conseguir perceber o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz. Certo. E se calhar em produto é menos. Ou compila ou não compila. Sim, exatamente. Mas em produto é menos visível isso, não é? Ou eu acho que o verdadeiro valor, isto para a pessoa que está de fora, de uma pessoa de produto, até é o custo da oportunidade que se tem em não ter fazer coisas sem product manager. Ou seja, eu se estiver a fazer um trabalho em que não tenho uma gestão de produto bem feita, posso estar a gastar muito dinheiro desnecessário e não tanto se calhar ao contrário, que é tipo, tem uma feature nova, boa. Achas que vem mais daí ou de ser uma área recente e portanto se calhar nem há tantas boas práticas como software que existe há mais tempo? Eu acho que talvez um bocado as duas coisas, embora também existam imensas, sendo completamente honesto, não é? Sim. Existem imensas, mas não tem aquele conferências de grupo. Eu acho que todas as comunidades depois acabam. Isto é algo social mais do que propriamente algo matricial ou corporativo. Eu acho que é altamente social. As pessoas gostam de estar umas com as outras, gostam de perceber quem é que são os líderes, gostam de ouvir vozes autoritativas no sentido em que lhes dão direção, lhes dão os tais North Star. E sim, às vezes é difícil medir o trabalho do Product Manager nesse aspecto e portanto há um certo sentimento, uma certa dificuldade de perceber como é que as coisas podem ser feitas, mas to your point, um bom Product Manager pode fazer imensa diferença. Sim. Da mesma forma como um bom developer pode. Portanto, há 10x developers ou 100x developers, eu acho que também há 10x ou 100x product managers e tens imensos casos disso, ou seja, product managers são feature factory que estão para ali a fazer coisinhas, mas o valor agregado para o cliente é baixo e consequencialmente o valor que aquilo gera para a empresa também, ou tu acertas nas 2 ou 3 features certas que fazem a diferença e de repente tu vais ter um produto muito mais valioso e muito mais interessante. Já que estamos a falar de hackathons e de ideias falhadas, tu disseste que tentaste umas startups que falharam. O que é que eram? Porquê é que falharam? Sim, então, quando eu saí da BTI, eu na altura saí para uma startup, nós tentámos, isto foi em 2014, nós tentámos fazer uma espécie de sensei, para usar aqui um exemplo da nossa praça, para as lojas de roupa, sobretudo tipo Zaras e coisas do género. As pessoas entravam e saíam com uma roupa sem necessidade sobretudo fashion stores, sem necessidade de fazer o checkout, pelo menos um checkout demorado, com caixa, com serviço. Portanto, produtizaram um bocadinho ali a coisa. E passámos por um programa de aceleração em Espanha, em Valência. Falámos com a Zara, na altura Inditex, na altura e atualmente, não é? E chegámos à conclusão que a Inditex tinha pouco interesse em acelerar a caixa, ou seja, nós tínhamos uma premissa completamente errada de que a aceleração do processo de caixa era algo que eles procuravam ter. Portanto, nós percebemos que eles não estavam particularmente interessados. É uma empresa super informatizada que já há mais de 10 anos já fazia uma série de coisas com RFID, mas o processo de caixa não era um processo particularmente que eles tinham, ou seja, nós tínhamos uma premissa muito tecnológica que é muito comum em founders, que é okay, temos aqui um problema tecnológico que vamos resolver, arranjámos ali uma forma de. E nos fashion stores o problema é mais complexo, pelo menos operacionalmente, do que nos supermercados. Portanto, as etiquetas de segurança, aquelas etiquetas têm que ser destrancadas e, portanto, e tens tickets, podes ter tickets de artigo relativamente elevados, não é? Tipo, se roubares um pacote de leite, pronto, ou chocolate, exemplo do chocolate. Pronto, ok, dás 5 euros ou 10 euros de perda no máximo, não é? Tipo, se uma loja é fácil, uma peça de roupa ter um valor muito de centenas de euros e, portanto, toda essa mecânica nós tentámos resolver tecnicamente, a coisa mais ou menos estava tratada, mas depois chocámos com a realidade das lojas de roupa, na prática, mesmo as grandes chains não terem grande interesse, e aquelas. E, portanto, não tivemos product market fit. Aliás, nós não tivemos sequer solution problem fit, ok? Portanto, problem solution fit não existia.
E ao fim de 3 meses disse: pessoal, não temos problem solution fit. Torna-se óbvio, todas as conversas que tivemos claramente não vão nesta direção, portanto vamos fazer outras coisas. E ainda tentámos fazer uma série de outras coisas, a coisa não bombou, e mais por founder issues, ou seja, a equipa não estar a funcionar tão bem. Eu decidi regressar a Portugal, e os meus founders depois ainda foram aceitos no Startup Shield, que era um programa de aceleração. Ainda com o mesmo projeto? Não, com um projeto já com um pivot da ideia, uma espécie de Class Pass, antes do Class Pass. Isto foi há mais de 10 anos, portanto era uma série de projetos que na altura ainda? Não. Depois ele rapidamente percebeu que preferia ser corporate investor, e hoje em dia é corporate investor numa grande empresa multinacional. Continua a trabalhar com startups, mas do outro lado. Do outro lado, sim. Do lado negro. E eu estou do lado do produto, portanto está tudo bem. E foi a única vez que tentaste? Enfim, a BTI foi um projeto empreendedor, no sentido em que nós começámos do zero, não é? Sim, sim. Nós começámos literalmente a bater à porta. Temos aqui um programinha de aceleração de startups, tipo um Startup Weekend ou um Founders Weekend da vida, não nos quer, pá, e com aquelas conversas um bocado sui generis que eu vos dizia há pouco. A malta há 15 anos atrás, quando nós começámos, 14, 15, não é? Tipo, startups, mas o que é que vocês estão para aí a falar? Pá? O país estava a entrar numa crise profundíssima económica, portanto nós conseguimos ser empreendedores numa altura em que estava tudo a desabar à nossa volta, o que não deixa de ser interessante, porque depois de repente também tens acesso a imenso talento. Nós na altura tivemos ali um zeitgeist muito particular de gente super talentosa, de repente estava disponível no mercado. Hoje em dia seria uma equipa impossível de reunir, porque as pessoas por simplesmente têm muitas oportunidades e pá, tipo, dão um pontapé na pedra e têm uma oportunidade de emprego, não é? Mas na altura tu tinhas imenso talento disponível, fantástico, que estava disponível, e que hoje em dia isso já não é assim. Sim, é aquela nas alturas de crise é que se. Exato. É que se portanto, há sempre coisas boas e más. A parte má é que era muito difícil fazer negócio, vender, falar de coisas diferentes, quando estava toda a gente com a corda ao pescoço e a pensar como é que ia pagar. Mesmo as grandes empresas estavam todas num down cycle brutal. Como eu acho que, tipo, a vossa geração um bocadinho mais nova, como eu acho que nunca se chegou. Felizmente eu nunca tinha visto antes, e também nunca vi depois. Sim. Eu tenho ideia da nossa geração. Pais, sim. Não vivi isso. De viver em segunda mão. Minha conta, exato. Vou voltar se calhar à primeira discussão de todas. Não sei se tens alguma questão assim mais nesta direção. Que é, em que áreas, ou indústrias neste caso, é que tu achas que ainda há oportunidade de produtizar? E se calhar digitalmente é o mais fácil, não é? Mas mesmo que não seja digitalmente, que áreas é que tu achas que ainda são muito service-based e que podem ser produtizadas? Ok, fantástica pergunta. Eu acho que há imensas áreas que podem ser. Se calhar mais que as áreas o que é que uma área tem de ter para ser uma área produtizável? Sim, ok. Eu vou-te se calhar dar uma resposta de algo que é um bocadinho unexpected, que é a área do eGov. Acho que a área do eGov é uma área que tem, por um lado, tem os incentivos errados, não é? Certo. Porque uma das principais razões para digital transformation, ou eventualmente digital depois leva a product, porque digital transformation pode ser ok, o formulário que era em papel agora é digital. Online, sim. Faz isso um produto? Não necessariamente. Certo. E à medida que a conversa se for desenvolvendo, vamos percebendo aqui um bocadinho essa nuance, que eu acho que é super importante para perceber o porquê. Na área dos governos e das cidades, eu acho que há imenso espaço ainda para a digitalização e eventualmente para a produtização. A produtização é um bocadinho mais complexo do que a simples digitalização, porque a produtização implica uma certa direção, uma certa, se quisermos, uma policy, não é? Que eu digitalizei, mas para onde é que eu quero ir? Quais são as métricas que eu quero atingir? Qual é a direção? Para onde é que eu levo o navio? Qual é a visão de cidade ou de país que eu quero ter daqui a 3 ou 4 ou 5 anos? E isso é uma coisa que a digitalização por si não responde. Quer dizer, posso ter processos digitalizados,
não tenho necessariamente que ter uma direção e uma visão muito clara para o que tipo de destino é que eu quero chegar. E quando eu tenho o produto, eu sei o que é que eu quero fazer, eu sei que visão é que eu quero alcançar. E essa visão pode ser, eu quero digitalizar, por exemplo, na área da saúde, eu quero digitalizar porque eu quero que toda a gente em Portugal tenha acesso em menos de 15 minutos a um médico de família, e que a taxa de obesidade reduza brutalmente, e que o país seja o primeiro país da Europa a ser diabetes free ou close to that, ok? Uma visão super utópica, let's put the man on Mars, ok? Mas eu tenho essa visão. É super ambiciosa, mas eu vou aliar os meus processos de digitalização aos meus processos operacionais para implementar aquela visão. Isso depois pode ser feito através de tecnologia, não é? Como é que medical devices, eu sei que I'm branching out, e se calhar estou a dar aqui um exemplo um bocadinho far-fetched, mas para dizer que no essencial há oportunidades em tudo, em todas as áreas, e mesmo empresas que eram insuspeitas e que antigamente não estavam a olhar para produto, hoje em dia olham cada vez mais, não é? Quer dizer, olham cada vez mais numa ótica de ter um produto digital. Uma parte significativa de revenue hoje da Apple já são os serviços digitais, uma parte significativa muitas empresas que estão cada vez a investir mais, e uma série acima de tudo não ficar estanque ou não ficares estagnado no dono do negócio é o mais importante. Perceberes onde é que estão as oportunidades de inovação. Esta pergunta veio-me porque ontem estava a pensar como é que para preparar o episódio. Fantástico, vocês preparam o episódio mesmo. Fazemos um brainstorming e um background check. Não, mas nota-se de temas que gostávamos de falar. E eu estava a ideia que me surgiu na cabeça foi que nós humanos fazemos uma série de atividades e que são mais ou menos ou atividades básicas que são mais ou menos as mesmas há milhões de anos, que movemos-nos, comunicamos, comemos, e portanto eu acho que pirâmide de Maslow, quase. Exatamente, a cada ciclo de tecnologia, todas estas atividades sofrem uma inovação, e portanto nós antes comunicávamos só uns com os outros, depois inventamos a língua, se calhar comunicamos com gestos, depois inventamos a língua, que é um produto e que pode ser usado por toda a gente, depois a seguir é um ótimo produto e depois a seguir se calhar inventamos a comunicação assíncrona, porque percebemos, olha, podemos escrever isto, enviar para alguém, e portanto alguém transformou a carta num serviço ou num produto. Depois telemóveis, agora de realidade aumentada. E a minha pergunta neste sentido é: o que é que tu achas que vai mudar agora com transformar a AI numa commodity? Neste sentido, ou seja, quais é que são as áreas que ainda estão muito atrás, que ainda nem se calhar passaram para a parte mais digital? Por exemplo, a restauração é um exemplo, que ainda é muito pouco, é muito analógico, entre aspas. Como é que estas áreas podem tirar proveito das tecnologias? São super limitadas pelo modelo operacional. E há certas áreas que têm de ser assim. Por exemplo, o caso da restauração, acho que seria sempre muito difícil. Esses casos são muito service-based e cujo modelo está essencialmente assente em serviço. É muito difícil ser disrupted, no sentido em que podes substituir os empregados por robôs, eventualmente podes substituir o chefe por robôs. Há imensa tecnologia que está a aparecer para fazer isso. Provavelmente ainda vai demorar mais do que aquilo que se espera. 2, mudas a natureza do serviço, porque essencialmente acho que pelo menos por enquanto ninguém gosta de ser particularmente servido por robôs, e as pessoas gostam de ter uma signature kitchen, não é? Para ter de facto de saber que houve ali pessoa. Portanto, há certas coisas que dificilmente são disrupted. Há outras coisas, como por exemplo, estávamos a falar o caso da saúde, que são mais transacionais. Ou seja, hoje se estiveres doente, tu não estás à procura do Sr. Francisco, não podes ser só atendido pelo Dr. Francisco. Quer dizer, se a doutora Maria estiver disponível, eu quero é ficar bom, eu quero é ter o antibiótico, o medicamento ou o que é que seja. É mais comoditizado, não é? Nesse aspecto, e do ponto de vista do serviço, e portanto
se eu puder ter o mesmo antibiótico com um chatbot que me dá um antibiótico, porreiro, eu quero lá saber, não é? Afinal, certo? Eu acho que há imenso espaço para grandes margens operacionais e nesse tipo de coisas que dependem de intermediários essencialmente para o acesso ou para a informação, e que quando isso deixar de ser necessariamente verdade, vais abrir todo um caminho para novas, já para não falar de coisas que hoje em dia nenhum médico consegue fazer. Eu sei que gosto muito deste exemplo da Health Tech, mas nenhum médico tem paciência, nem tempo, nem disponibilidade para estar a ver fecheiros de logs de saúde, a não ser que sejas o Brian Johnson, que faças o print e que tenhas um orçamento de milhões para pagar uma equipa de médicos para fazer aquilo por ti, não é? Mas no momento em que tens um conjunto de AIs que estão a olhar para blood samples, glucose levels, níveis de oxigenação, etc., tu consegues de facto se calhar ter um conjunto de insights muito mais relevantes e alertas, e felizmente há uma série dessas tecnologias já existem, já estão disponíveis e cada vez mais vão estar presentes na nossa. Ou seja, acesso à informação, se calhar assim resumindo em 2 pontos: acesso à informação e algumas operações que estão muito assentes em middleman e que fazem ali um bocadinho de gatekeeping, podem ser substituídas. Certo. Sendo que há bocado falámos do exemplo do Gov, aí infelizmente eu acho que eles às vezes têm um incentivo errado, não é? Porque eles, do ponto de vista da gestão de governance, eles têm todo o incentivo em tornar os processos mais streamlined e eventualmente a ter menos pessoas no funcionalismo público, mas quer dizer, aquilo é uma máquina auto-boicote, não é? Portanto, quem lá está não quer ser dispensado por robôs ou chatbots ou o que é que seja. Sim, e tem tempos de ciclo muito curtos, certo, que tem de ser assim, dada a natureza da coisa, mas que lá está, que não alinham os incentivos para fazer projetos a mais longo prazo. Olha, eu não tenho mais perguntas. Vamos para a última pergunta? Para a última pergunta, Bora. sim. Pergunta que costumamos fazer sempre, que é vamos te pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado no início da tua jornada, mas não foi. Sim, ouvi essa pergunta em vários dos vossos podcasts, pelo menos. Eu gosto imenso dessa pergunta, porque também costumo fazer o nosso podcast, The Productize Conference, às vezes, ou dos Productize Podcasts. Faço uma pergunta relativamente parecida, mas eu acho que há imensos conselhos que se podiam formar em tautologias e é difícil boil it down. Sim, claro. Criar o chatbot do André Marquis. Como conselho, talvez dizer-te que é possível que tu sejas a pessoa certa para fazer isso acontecer. Eu acho que tem um bocado a ver com aquilo que falávamos há pouco, com o síndrome do impostor, que é muitas vezes nós acreditamos ou temos dúvidas em relação a nós próprios em diferentes circunstâncias da nossa vida. Portanto, assim, uma espécie de Messiah's Effect, porque é que sou eu, porque é que eu fui escolhido, porque é que isto me está a acontecer a mim, etc. E na prática é provável que sejas mesmo tu. Ou seja, dificilmente haveria outro Álvaro lembrar-se de pedir para, olha, vamos lá fazer, não sei se foste tu que pediste, se foi ao contrário, para fazer o podcast ou para fazer este projeto, mas foi o que aconteceu aqui no Porto, e de repente vocês têm esta audiência que eu acho que está a crescer e o projeto está-se a tornar cada vez mais conhecido, pelo menos no meio do empreendedorismo nacional, e há uma realidade alternativa em que isso não aconteceu. Há um universo paralelo em que isso não aconteceu, em que tu continuaste lá nas tuas chargings, ele continua lá nos seus numbers, e se calhar não se cruzaram, ou pelo menos nunca tiveram esta epifania para que isto acontecesse. Portanto, não duvidem ainda, acho eu. Acho que é um conselho que na prática não sei se me chegaram a dar, mas certamente nunca ninguém o formulou dessa forma, porque acho que também é uma coisa muito estrutural da sociedade portuguesa, que começámos a falar isso um bocadinho, que
a nossa incapacidade de sonhar um pouco alto e de encorajar a voos mais altos e de garantir que as pessoas, acontece, espalha-te, eu estarei lá para te ajudar se for preciso, não é? E há muitas vezes a recomendação que nós ouvimos exatamente o contrário. Deixa-te disso. Deixa-te agora vais Mas comprar é maluco. equipamento, isso é só para perder tempo, tu mas podias ir fazer isto ou fazer aquilo. E portanto é isso, acreditem. Pois, às vezes até esses investimentos nem são diretos. Nós vemos aqui no caso do podcast, por exemplo, nós fizemos um investimento neste espaço que se calhar indiretamente nos levou a podermos ir ao CIM, que se calhar vai abrir outras portas, mas eu nunca vou conseguir ligar, ou não seria óbvio ligar para mim que fomos ao CIM Conference porque um dia compramos uma câmara para fazer isto em vídeo, não é? Pois, claro. Estás a Sim. Sim, tu nunca sabes quais são o que é que alavanca a próxima coisa, Exato. não é? Mas estás a fazê-lo com uma missão. Eu acho que vocês estamos aqui a usar o exemplo do podcast. Sim. Não fazem isto, não acordam todos os dias de manhã a pensar, vou ganhar 500 paus com mais um podcast. Certamente que não, mas vou ganhar uma conversa interessante, vou dar a possibilidade de outras pessoas eventualmente conhecerem pessoas que eu considero interessantes e que devem ter a voz, ou que, e sobretudo é uma viagem, portanto curtam a viagem. Completamente. É o mais importante. É isso. Muito fixe, grande conselho. Está feito.